Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11, e o versículo 28 até o versículo de número 30, para a glória do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Está escrito assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Estamos em mais uma terça-feira, dando sequência, seguimento à nossa série de estudos, onde nós estamos falando sobre o caminho do tabernáculo. E hoje pela manhã o Senhor ministrou uma palavra em meu coração, diante de um contexto que muitas vezes acaba acontecendo comigo, com certeza já aconteceu com você, de pessoas chegarem até você e dizerem que estão cansadas. Eu estou cansado, eu estou cansada. E algumas vezes até nós também nos encontramos desta mesma forma, cansados. E esse cansaço é um cansaço diferente. E nesses últimos dias tem sido recorrente me encontrar com pessoas que estão dentro dessa condição, vivendo essa condição, enfrentando esta condição, melhor dizendo, de cansaço. Então eu quero falar hoje sobre o cansaço, um inimigo invisível. O cansaço como um ladrão que rouba nossas forças, rouba de nós as expectativas, rouba de nós os sonhos, rouba de nós as possibilidades, fechando nosso coração e a nossa mente e muitas vezes os nossos olhos, porque esse cansaço que nós vamos falar hoje é um cansaço diferente. Dentro dessa série de estudos, o Senhor nos levou em uma dessas terças-feiras para falarmos sobre o desânimo, um inimigo cruel. E hoje pela manhã, Deus ministrou no meu coração sobre essa triste realidade em que nós estamos vivendo, em que nós estamos enfrentando. O cansaço, ele é um inimigo invisível, sorrateiro também. Ele vai chegando como quem vem pelas beiradas, tentando encontrar uma brecha para entrar dentro do nosso coração, se apossar da nossa mente, e se apossando da nossa mente, ele rouba nossas forças, tira a nossa vontade. E Deus então, por bondade e misericórdia, Ele me levou nesse texto, que é um texto bem conhecido nosso, é um texto bem sugestivo, porque o Senhor Jesus, Ele para ministrar, no versículo 28, Ele para ministrar a um grupo diferenciado, a um grupo incomum, quando nós comparamos aos grupos que seguiam a Jesus.
Por muitas vezes nós já ouvimos ministrações que pelo menos 3 tipos de grupos de pessoas seguiam a Jesus. O primeiro grupo, o grupo dos curiosos, que era aquele que andava atrás de Jesus por curiosidade. E quando se anda atrás de Jesus por curiosidade, não se desenvolve um relacionamento íntimo com Ele. O segundo grupo que andava atrás de Jesus, que seguia Jesus na multidão, era aquele grupo que olhava o milagre, via Jesus fazer, via Jesus falar, via o milagre ser operado, porém eles se levantavam contra. Eles eram contra o ministério de Jesus. Estavam próximos, porém contra o ministério de Jesus. Mas existia o terceiro grupo, que era o grupo que andava atrás de Jesus para ter com Jesus um relacionamento maior. Um relacionamento não só de milagre, mas um relacionamento de intimidade, um relacionamento de toque, como aquela mulher do fluxo de sangue. Se tão somente eu tocar, serei curada. Pessoas próximas. Então esses 3 grupos eram os grupos normais que andavam atrás de Jesus. Esse grupo aqui de Mateus 11, 28 é um grupo distinto, é um grupo específico de pessoas. É um grupo que não está andando atrás de Jesus, atrás de milagre. Não é um grupo que está andando atrás de Jesus buscando solução. Não é um grupo que está atrás de Jesus buscando uma resposta, uma porta aberta. Não é. É um grupo diferente dos demais, porque os outros grupos buscavam curas, buscavam bênçãos, buscavam viver uma experiência com Jesus. Esse grupo era um grupo que se diferenciava dos outros, porque era um grupo que Jesus olha para esse grupo, e Jesus diz que esse grupo está cansado e sobrecarregado. E esse grupo, é interessante nós observarmos que eles sequer sabiam a causa da enfermidade que eles estavam vivendo, que eles estavam enfrentando. Eles imaginavam somente estar cansados. E Jesus olha para esse grupo. Entendemos que esse grupo está junto com Jesus. Esse grupo faz parte do contexto de Jesus. Só que esse grupo, ele se diferencia dos demais, porque é um grupo que quando Jesus olha, Jesus enxerga cansaço e uma sobrecarga. É um grupo que, mesmo estando vivendo essa situação, sequer sabiam que estavam vivendo essa situação. Eles nem imaginavam que tipo de cansaço que era, porque existem 3 tipos de cansaço. O primeiro cansaço é o cansaço físico, que é aquele trabalho, aquele cansaço que você adquiriu ele por causa da sua jornada de trabalho. Aquele dia que o trabalho foi intenso e você não teve 1 minuto para dar aquele descanso, aquela respirada, é aquele dia que foi fatigado, sobrecarregado. E esse cansaço físico é aquele cansaço que você chega em casa e uma noite de descanso basta para descansar, no outro dia você está novo. Esse dia de cansaço, essa jornada pesada de trabalho,
que você enfrenta gera aquele cansaço físico, aquele cansaço no corpo, aquela dor no corpo. Aí você chega na sua casa, toma um banho, janta e vai deitar ou sentar no sofá, dar aquela repousada, ter aquela conversa gostosa com a família, e depois você vai para a noite de sono. O dia de amanhã você está novo. Esse cansaço físico, ele é um cansaço que tem remédio, que resolve, tem repouso que resolve, tem médico que resolve e que detecta o problema. Você está cansado, o seu músculo está cansado, seus nervos estão cansados. Eu estou com dor na coluna, é por causa da sua jornada de trabalho. Você vai no médico, o médico consegue detectar o problema, diagnosticar e tratar. É o cansaço físico. Mas tem um segundo cansaço, que é o cansaço emocional, que é o cansaço que ultrapassa a questão muscular, nervo. É um cansaço que ultrapassa o físico e atinge as emoções. São aqueles problemas familiares, aquele desacordo, desentendimento na família, que gera um transtorno, que gera uma preocupação, tira a noite de sono. Ou então aquele trabalho, que é um trabalho que pressiona muito, é um trabalho de muita pressão, é um trabalho de muita cobrança, é um trabalho de muita exigência. Ou então a vida financeira, ou então a vida de igreja, a vida ministerial, entre outros, que atinge essa área emocional. Essa área emocional, você vai no médico, ele consegue detectar que você está com problemas emocionais. Ele consegue detectar que você está com problemas emocionais. Ele consegue diagnosticar o problema, em que fase, em que estágio está. Olha, esse problema acontece por causa da ansiedade. Esse problema acontece por causa da síndrome do pânico, medo. Esse problema acontece por causa da depressão, que são as enfermidades psicossomáticas, as enfermidades desses últimos tempos, que atingem não o corpo físico, mas o corpo emocional, atingem a mente. E a pessoa, quando ela adoece na mente, é um problema muito maior do que quando é no físico. Muito maior. Tem remédio? Tem, e alguns até funcionam, curam. A pessoa consegue administrar e sair dessa. Mas aí tem o terceiro problema, o terceiro cansaço, que é o cansaço espiritual. Esse cansaço é imperceptível, a gente não percebe, a gente não sente, a gente não vê. Quando chega, e nem os sintomas, Moisés, e nem os sintomas, porque os sintomas, muitos deles são assintomáticos, a gente não percebe, a gente não consegue discernir entre o cansaço físico e o espiritual, e por conta disso é um problema. O Moisés e o menininho, separa um pouquinho aí, filho, isso, fiquem quietinhos, por favor. É um cansaço espiritual, ele é imperceptível, ele vai chegando e não aparenta sintomas, não apresenta sintomas. Por isso que a gente entra em confusão entre o cansaço físico e o cansaço espiritual. A gente pensa que está cansado
fisicamente, quando na verdade o problema é muito mais grave. Nós estamos cansados espiritualmente. E nós temos que entender que o que movimenta a nossa vida, o que direciona, o que dá ânimo à nossa vida, não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. A vida, ela é gerada aqui dentro primeiro, para depois eu colocá-la em prática. Ela não vem de fora para dentro. Então, quando eu estou enfermo no espírito, eu não consigo discernir, eu não consigo compreender, e simplesmente eu imagino estar cansado. E esse é um problema muito sério. Por quê? Porque o médico não detecta. Não detecta. Veja, não tem como você dizer para o médico: o meu problema é físico, eu estou com dor na cabeça. Doutor, eu estou enfrentando um problema assim, eu não sei o nome, mas eu fico trancado no quarto, eu não quero sair de casa, eu tenho medo de sair de casa, eu gosto de ficar sozinho, não gosto de me relacionar. Aí ele vai dizer: isso aí são os sintomas de alguém que está depressivo, de alguém que está fugindo de uma realidade, e ele vai te receitar um remédio, entendeu? Agora, o cansaço espiritual, como é que você chega para o médico, aí o médico vai dizer para você assim: você está sentindo o quê? Cansaço. Mas é do trabalho? Não, não é do trabalho não. Você dormiu à noite? Dormi à noite. Não é do trabalho não. Você está sentindo alguma coisa estranha? Não, não estou sentindo nada estranho, eu estou cansado. Mas me explica como que é esse cansaço. Eu não sei o que é. Eu só sei que dentro de mim eu estou com uma vontade de parar, eu estou com uma vontade de desistir, eu estou com uma vontade de chutar o pau da barraca, eu estou com uma vontade de chutar o balde, a minha vida parece que está normal, só que é um normal que eu estou cansado. E eu não consigo ter perspectiva de vida, eu não consigo projetar, eu parei de sonhar, porque um dos problemas do cansaço espiritual é que ele rouba a nossa força e a gente para de sonhar, e quando nós paramos de sonhar, tenha certeza, nós paramos de viver. Quando nós paramos de projetar, nós paramos de viver. Quando nós paramos de querer conquistar, de ter um desejo de ir avante, nós estamos morrendo aos poucos. Então esse cansaço, que é o pior de todos, o médico não detecta. Não existe remédio no âmbito natural humano. Não tem cura. Ou melhor dizendo, não tem remédio no âmbito natural, mas tem cura. Tem cura. Veja, físico tem cura, emocional tem cura, o espiritual tem cura, só que não é no plano nosso. O espiritual, o problema espiritual se cura no mundo espiritual. O problema espiritual se cura buscando a presença de Jesus. É dessa forma. Então está aí os três problemas, os três tipos de cansaço. Aí olha só, Jesus, como sabe tudo, conhece tudo, Ele conhece a minha vida e a tua vida melhor do que nós mesmos. Ele conhece as nossas limitações e fraquezas. Ele conhece os altos e os baixos da nossa vida. Ele sabe até onde a gente consegue ir sozinho. Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Olha como que Ele é tremendo e extraordinário. Por isso que nós temos que amar Jesus. Devemos amar Jesus, porque Ele nos conhece de forma extraordinária e inexplicável. Olha que coisa extraordinária. Jesus é enfático quando diz:
trarei descanso para a vossa alma. Primeiro ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. A misericórdia de Jesus vai além do que nós compreendemos e podemos compreender. Vai muito além da nossa compreensão limitada. Jesus, quando olha para esse grupo de pessoas, ele detecta o problema, cansados e sobrecarregados, e ele detecta a origem do problema. Eles não estão cansados no corpo, eles não estão cansados na mente, eles estão cansados na alma. Olha só que coisa tremenda. Um grupo que está no meio, no ambiente que Jesus está. Sabe o que isso me ensina? Que é possível nós estarmos neste ambiente que Jesus está e estarmos enfermos na alma, estarmos cansados na alma, estarmos sobrecarregados na alma. Porque veja que Jesus não diz assim: trarei descanso para o vosso corpo, trarei descanso para a vossa mente. Não, Jesus é enfático, ele é objetivo, porque ele encontrou a origem do problema. O problema está na alma. Então, se o problema está na alma, nós temos que tratar, porque precisamos entender que o problema muitas vezes não é físico. Como eu disse, não é físico. Uma noite de sono a gente descansa. Não é na mente. Você já cansou na mente alguma vez? Nossa, eu estou cansado, eu não estou conseguindo raciocinar. Você está cansado na mente. Aí você toma aquele remédio, ou você passa aquela, enfim, um remédio resolve. Então nem sempre o problema é físico ou mental. Pode ser que o problema é na alma. E nós, por não ouvir Jesus, não entendemos que temos que tratar da alma. Aí estamos comprando remédio para a carne e comprando remédios para a mente. E a enfermidade é na alma. Na alma. Deus ministrava hoje ao meu coração, e essa palavra falou muito comigo. Muito. Veja que é uma palavra simples. Veja que é uma palavra muito simples, mas uma palavra revelada de Deus. Porque tem coisas que acontecem conosco que a gente não imagina que pode acontecer com a gente, porque a gente se acha super, a gente se acha forte, a gente acha que tira tudo de letra, a gente acha que suporta tudo, a gente acha que aguenta tudo, que resiste a tudo. E os dias vão passando, as coisas vão passando, e esta palavra veio para me alertar, e por isso estou alertando a igreja. Porque nós temos que buscar em Deus a origem do problema. Onde é o problema, Senhor? Eu não era assim, agora eu estou. Eu era fervoroso na oração, agora não sou mais. Eu era da oração, eu era de jejum, eu era de ler a Bíblia, eu era de cultuar a Deus. Eu gostava de estar participando, envolvido, trabalhando, e agora não quero mais. Eu estou cansado, sobrecarregado, quando na verdade esse cansaço não é físico, não é mental, é um cansaço na alma. E quando nós detectamos o motivo e a origem desse cansaço, nossas atitudes devem mudar. Quando nós detectamos o motivo e a origem desse cansaço,
as nossas atitudes devem mudar, porque assim nós vamos aprender. Olha só que coisa tremenda que Deus ministrou ao meu coração. As palavras contrárias não mudam a minha história com Deus. As palavras contrárias não mudam a minha história com Deus. E infelizmente, se tem algo que machuca, algo que abala as nossas estruturas, algo que desmotiva o nosso serviço, são determinadas palavras. E às vezes essa palavra negativa, ela toma uma proporção tão grande dentro do nosso coração e da nossa mente, que ela consegue atingir, ultrapassar o físico, o emocional e atingir a nossa alma. E quando ela chega na nossa alma, ela vem carregada de desmotivação, ela vem desvalorizando, ela vem dando medo, ela vem dando choque, ela vem mexendo com a nossa fé, porque existem palavras que magoam, que machucam, existem palavras que ofendem, existem palavras que desmotivam a gente. E nós precisamos entender que o motivo e a origem desse problema, hoje nós estamos detectando qual é. Tem que mudar a nossa atitude. Primeira atitude nossa hoje é essa, ó. As palavras contrárias não mudam a história, a minha história com Deus. As palavras contrárias, vindas da onde vier, vindas com a força que vier, vindas de quem vier, elas não têm poder para mudar a minha história com Deus, não tem. Então não dê ouvidos a essas palavras, não permita que palavras negativas façam parte do seu dia, não permita que palavras negativas assombrem a sua mente, alcancem a tua alma. Você tem uma história com Deus, você é um escolhido de Deus, um eleito de Deus, separado por Deus, para a glória do nome dEle, aleluia. E essa tem que ser uma verdade absoluta dentro do seu coração. Quando alguém disser para você, você não vai dar certo, você repreenda em nome de Jesus e você diga, vai dar certo, porque o meu Deus me garantiu vitória enquanto eu estiver na presença dEle. Você não vai conquistar, eu repreendo esta palavra e vou conquistar sim em nome de Jesus, porque maior é quem está comigo do que quem está lá fora, aleluia. Então palavras contrárias, negativas, depreciativas, palavras que desvalorizam, desmotivam, desmoralizam, ei, essas palavras você não pode deixar atingir a sua alma. Guarda isso, as palavras contrárias não mudam nem a minha e nem a sua história com Deus. Nós temos uma história com Deus. Deus tem sido bom, Deus tem sido misericordioso. Nunca foi sorte ouvir um adesivo, sempre foi Deus. E é uma verdade absoluta, sempre foi Deus. Você vai levantar amanhã para o seu trabalho, porque Ele vai deixar você levantar para trabalhar amanhã. Você vai vencer o dia de amanhã, por causa da glória dEle que está sobre a sua vida. O diabo vai tentar, mas não vai conseguir, por causa da glória dEle que está sobre você. Palavras contrárias não mudam a sua história com Deus. Segundo, eu não sou produto do meio que eu vivo. Eu gosto muito desta palavra, muito.
Eu não sou produto do meio. Eu influencio, eu não deixo ser influenciado. Se eu chegar em um lugar onde se fala palavrão, eu não falo palavrão, aquele lugar muda. Se aquele lugar não mudar, ou eu saio, ou quem está falando palavrão sai. Eu influencio. Eu não sou um produto do meio. Esse produto do meio, sabe o que é? Quando você está num lugar, você se adapta àquele lugar. Cada lugar, você muda. Você vira um crente camaleão. Você está em todos os lugares você se identifica. E nós, os cristãos, nós só temos um lugar de identificação: na presença do Senhor Deus. Nós não temos identificação nenhuma com esse mundo. A nossa identificação é com Cristo. É com Cristo que nós estamos lutando para vencer. É em Cristo que nós vamos conquistar a nossa vitória. Então nós não somos produtos do meio. Se eu aceitar ser produto do meio, eu vou ser influenciado por todas as cargas negativas daquele ambiente. Aleluia. E eu não sou produto do meio. Eu sou influenciado pelas coisas de Deus e influencio pelas coisas de Deus. Aleluia. Terceiro, eu aprendo que quando eu detecto o motivo e a origem, e entendo que eu tenho que mudar a minha posição, a minha postura, olha que coisa linda, eu aprendo que o meu sucesso não depende de mim. A minha vitória não depende de mim, o meu sucesso, a minha vitória depende de Deus. E isso nunca pode sair do nosso coração, irmão. Essa tem que ser uma certeza na nossa vida, em todo tempo. Não existe mérito em nós, existe misericórdia, ação da misericórdia dele na nossa vida. Conquistamos por causa da misericórdia, chegamos por causa da misericórdia. Deus tem nos dado bênção por causa da misericórdia. Ele tem nos livrado por causa da misericórdia. Ele tem nos guardado por causa da misericórdia. Temos vivido dias de bênção, dias de promessa, por causa da misericórdia dele. Aleluia. Aleluia. O meu sucesso não depende de mim, depende do Senhor. E quarto, mais do que qualquer tipo de talento, mais do que qualquer tipo de habilidade, de qualquer tipo de conhecimento, o que faz a diferença na minha vida é o meu caráter. É o teu caráter. Aleluia. Mais do que qualquer virtude, é o nosso caráter. E o nosso caráter é um caráter cristão, irmão. Nós estamos aqui nesta noite por causa do nosso caráter cristão. Nós estamos aqui nesta noite porque nós reconhecemos que a misericórdia do Senhor é a causa maior de não sermos consumidos. Nós estamos aqui nesta noite porque nós entendemos que somos falhos, pecadores, falhamos, erramos, e estamos aqui porque temos caráter de reconhecer, perdoa-nos, Senhor, e nós estamos aqui porque queremos ser melhores. Aleluia. Então, quando nós detectamos os motivos e a origem do cansaço, nossas atitudes têm que mudar. Aleluia. Outra coisa, quando o nosso caráter faz toda a diferença, a atitude desse caráter, presta atenção, muda a minha ótica espiritual, o meu jeito de ver. O meu jeito de ver espiritual recebe restauração, e eu entendo que tudo que acontece na minha vida,
tudo que acontece ao meu redor é para a glória de Deus. Olha que coisa tremenda. Você consegue entender que tudo na tua vida é para a glória de Deus? Pastor, eu consigo entender que tudo é para a glória de Deus quando as coisas dão certo, quando é só vitória, quando é só bênção. Aí eu consigo entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando tudo dá certo. Mas eu quero terminar essa ministração de hoje confrontando-nos, contrariando essa sua expectativa de que só aquilo que é bom coopera para os que amam a Deus. Preste bem atenção nisso. Primeira visão, a visão espiritual recebe uma restauração, ela não é mudada, ela é restaurada. E eu entendo que tudo que acontece na minha vida e ao meu redor é para a glória de Deus. Primeira coisa que acontece na minha vida e na tua vida, e isso é corriqueiro, quem nunca viveu um dia vai viver: fracasso. Você já viveu algum fracasso na sua vida? Fracasso, ele tem um tom, uma entonação que sugere que ele é pior do que a derrota, né? Fracasso. Se alguém disser assim, você é um derrotado, dói. Mas se alguém falar assim, você é um fracassado, irmão, dói muito mais. Mas o fracasso, eu tenho que entender que muitos dos fracassos que aconteceram na minha vida aconteceu para a glória de Deus. Na sua vida aconteceu para a glória de Deus. Olha que coisa linda. O cansaço produz a sensação de fracasso, e o fracasso é o meio que Deus usa para me ensinar aquilo que eu não aprendo na glória, que eu não aprendo nas festas, que eu não aprendo ao lado dos meus amigos. O fracasso é um instrumento que Deus usa para me ensinar aquilo que a festa não ensina, que a vitória não ensina. Ei, irmão, o fracasso mexe com a gente. Ele mexe com a gente em um sentido literal e muito forte. Qual é? Eu nunca mais quero passar por isso. O fracasso nos leva a rever. O fracasso nos leva a voltar para o caminho certo. O fracasso nos ensina quem é, nos ensina quem está, nos ensina quem está conosco na caminhada. O fracasso deixa claro as decisões erradas, as escolhas erradas, as atitudes erradas. E o fracasso é um instrumento de Deus que nos alerta: você já tomou essa decisão e deu errado, não tome mais. Você já andou longe de Cristo, não ande mais. Você já decidiu sem Cristo, não decida mais. Aleluia. O fracasso é para a glória de Deus. O cansaço, ele tem esse poder terrível de produzir em nós uma sensação de fracasso. E por causa dos fracassos a gente quer desistir. Aí vem o Espírito Santo de Deus e nos diz assim nesta noite: ei, esse fracasso que você viveu ou que está vivendo é um instrumento que o Pai está usando para te ensinar valores, princípios, tesouros que certamente você não ouviria e não aprenderia em um momento de festa, de vitória, de conquista. Aleluia. Então o fracasso é para a glória de Deus. Olha aqui outra coisa: as lutas são para a glória de Deus. Como que as lutas são para a glória de Deus, pastor? As lutas, elas vêm para me derrubar, para me destruir. As lutas vêm para me afastar do Senhor.
As lutas vêm para abalar minha fé. As lutas não podem ser de Deus, são de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Então as lutas que sobrevêm sobre a minha vida e sobre a sua vida são para a glória de Deus. O cansaço, o que ele faz? Ele potencializa o tamanho dessas lutas. As lutas servem muito mais. As lutas, elas têm uma serventia muito maior. Vai além da vitória e da conquista, da derrota. A luta vai além. Vai além. Elas servem para nos dar aquilo muito mais do que perdemos e conquistamos. Ela vai além. Olha só a luta, que interessante. Sem as lutas, eu não estaria onde eu estou. Se não fossem as lutas, nós não estaríamos onde estamos. Sem as lutas, eu não seria quem eu sou hoje. É por causa das lutas, irmão. Tem luta que vem contra nós, que se levanta contra nós, que rapidinho a gente se aproxima de Cristo, irmão. A gente deveria orar muito mais para agradecer do que para pedir. Mas só que as lutas, irmão, é um dos maiores motivadores da oração. Por isso que quando não tem luta, o crente se conforma, fica acomodado. Quando chega a luta, ele corre para a oração. As lutas servem. Sem as lutas, eu não seria quem eu sou hoje. Outra coisa, sem as lutas, eu não conquistaria o que eu conquistei até hoje. Você está na posição que você está, você alcançou o lugar que você alcançou, foram por causa das lutas e porque você não desistiu. Sabe o que eu acho incrível? Que quando o diabo se levanta contra mim, contra você, primeira coisa, sabe qual é? Ele pensa que a gente vai fugir de medo. Sabia que o diabo se acostumou com isso? Quantas lutas surgiram contra mim e contra você, que o inimigo ficou esperando eu e você pipocar, afrouxar, se acovardar. Aí se levanta o inimigo e pensa que você vai correr. Aí você fala: Ney, correr não, meu filho, estou aqui de pé, vem. Aí o que o inimigo tem que fazer? Vazar. Sabe por quê? Ele estava acostumado a bater o pé assim, ó, e a gente sair correndo desesperado, gritando. Você lembra lá de Samá, um dos valentes de Davi? Os filisteus vinham de ano em ano roubar a lentilha dele. Do ano em ano os filisteus vinham, destruía tudo e roubavam as lentilhas do povo, o campo de lentilha. Um dia Samá estava na terra. Samá se posicionou no meio da terra, Efraim, levantou a espada e falou: agora vem. Quero ver quem põe a mão na minha lentilha. O diabo estava acostumado. Quando você corria, quando você abaixava a orelha, abaixava a cabeça e saía com o rabinho entre as pernas. Mas agora ele quebrou a cara. Por quê? Porque ele encontrou você com espada na mão no meio da terra e dizendo: toca na lentilha para você ver. Vem tocar no que é meu. E a Bíblia diz que todos os inimigos que se levantaram naquele dia, Samá colocou por terra, irmão. O inimigo estava acostumado com o povo que fugia. O inimigo estava acostumado. Lá no Paraná a gente tem um ditado que é assim: tem o brigão. Quem que é o brigão? O brigão é aquele que faz uma primeira bem feita. Sabe aquela primeira bem feita? Ele chega com o peito estufado e chega gritando, e chega, aí todo mundo sai correndo com medo dele. Aí um dia aquele gritão chegou com o peito estufado, gritando, falando alto, falando grosso.
Aí ele escutou um do outro lado que faltou: vem, eu quero dar só uma em você. Ah, cadê o brigão? Mesma coisa é o diabo. Por isso, irmãos, que as lutas são para a glória de Deus. Por que são para a glória de Deus? Porque é na luta que você conhece a tua coragem. É na luta que você conhece o teu valor. É na luta que você conhece o tamanho do teu Deus. Qual que é o tamanho do meu Deus, pastor? Eu não sei. Mas para Davi, ele era maior do que Golias. Se Golias tinha 3 metros, ele tinha 4 metros, porque foi uma pedrinha que derrubou ele. Golias olha para Davi e diz assim: você está achando que eu sou algum cachorro, porque veio com pedrinha? Davi olha para ele e fala assim: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Parece que quando Davi falou assim, veio um gigantão atrás dele. Se posiciona nessa luta, irmão. Se posiciona nessa luta, irmão. Talvez o diabo se acostumou a bater o pé e você correr. Em nome de Jesus, hoje não corre mais não. Vão dizer: ah, ele é difícil, ela é difícil. É, porque não corre. Porque fica para brigar, fica para lutar, fica para defender. Defenda o que Deus te deu. Defenda o que Deus confiou para você. Defenda o que Deus entregou nas tuas mãos. Não permita Satanás, demônio, inimigo dos infernos, se levantar para tentar saquear aquilo que Deus te deu. Lute as lutas em nome do Senhor Jesus. Outra coisa, os ventos também são para a glória de Deus. Veja, eu falei, o fracasso é para a glória de Deus, a luta é para a glória de Deus. São palavras do nosso vocabulário crentez. Daí como que está, irmão? Na luta. Daí como que está, irmão? No vento. Pois é, então nessa noite você aprende junto comigo que os ventos são para a glória de Deus. Se você está no vento, então você está dentro do projeto da glória de Deus na tua vida. Porque o vento, irmão, olha que coisa tremenda, ele serve para 2 propósitos. E eu encerro. Tem muitos mais, mas eu vou falar só 2. Primeiro, os ventos de Deus servem para colocar algumas coisas no seu devido lugar. O vento de Deus, sopra. Quando o vento de Deus sopra, a gente pensa que bagunçou tudo. Bagunçou não, irmão. Deus colocou cada coisa no seu devido lugar. Outra coisa que tem um propósito, o vento de Deus. Quando o vento de Deus sopra nas árvores, sabe qual que é o propósito? Arrancar as folhas velhas. Porque as folhas velhas não deixam crescer folha nova. Então os ventos são para a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, vamos vencer este cansaço. Vamos vencer este cansaço em nome de Jesus. Porque Ele diz para esse grupo de pessoas: venham a mim, vem. Ele chama para ele, vem. Todos, não é um ou outro, ele diz assim: todos os que estão cansados e sobrecarregados. Quando ele diz assim, todos, ele está jogando para nós a responsabilidade de escolher ir até ele. Ele não chamou João, Marcos, Maria, José, Sebastiana, não. Todos os que estão cansados. Ei, olha para você. Se você entende que você está cansado, vai até o Senhor, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se nesta noite você se encontra vivendo esta situação, vivendo essa experiência de luta, de guerra, e ainda não conseguiu discernir, ainda não conseguiu
descobrir o motivo, tampouco a origem. Deus falou conosco, irmão. Às vezes o cansaço não é físico e não é mental, é na alma. Então vamos pedir para o Senhor entrar com essa cura, porque só Ele pode curar a alma, para que nós venhamos a viver o melhor de Deus, em nome de Jesus.